Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. O pastor Gustavo acabou de mandar uma mensagem no grupo que o pai dele veio a falecer, agora às 9h05 da manhã. Então, eles estavam guardando, a situação do pai dele, que estava em coma, uma situação bem complicada, e o diácono Ademir está representando o conselho da igreja, dando apoio a ele, e até então ele estava nesse processo ainda, de falência dos seus órgãos, e agora ele já mandou a mensagem no grupo do conselho, informando que o seu pai veio a falecer. Então, eu gostaria de chamar o presbítero Alexandre, que ele possa vir aqui à frente. Vamos orar pelo consolo das irmãs do pastor Gustavo, esse momento do passamento do nosso irmão Cacildo. Serviu ao Senhor na igreja presbiteriana em Vitória, Vila Velha. Isso. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante, clamando pelo Teu consolo, Senhor. Cada coração dos filhos, dos netos, do genro, a nora, que o Senhor esteja abençoando pela partida do irmão Cacildo. Só o Senhor sabe o que vai no coração de cada um deles, ó Pai. Lembramos do testemunho do pastor a respeito da salvação do irmão Cacildo, da história dele, tanto tempo lutando consigo mesmo, acreditando que ele precisaria ser perfeito para receber a vida eterna em Cristo, para servir o Senhor. Contudo, foi convencido pelo Teu Espírito, Senhor, de que somos pecadores e somente pela fé na obra do Senhor é que temos salvação. Louvamos porque assim como o Senhor fez com ele, fez conosco também, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. E nosso irmão, o pastor Gustavo, tem essa alegria de saber que o seu pai está com o Senhor agora, assim como a sua mãe, meses atrás, também partiu. Obrigado pela vida do pastor, pela vida que foi conduzida pelo seu pai, pela sua mãe, nos caminhos do Senhor. Agradecemos porque hoje ele é servo do Senhor aqui, como anjo desta igreja. Que o Senhor o esteja sustentando, alimentando, para que ele possa conduzir e alimentar este rebanho, Senhor. Recebe a nossa gratidão, consola os seus corações. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126. Esse salmo ele está entre a coleção dos cânticos de romagem, ou os cânticos dos degraus, que eles eram recitados enquanto os peregrinos iam até Jerusalém. Então, no caminho, eles recitavam os cânticos de romagem. Então, vamos ler o Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se fosse dar um título a esta mensagem, eu colocaria aqui como o Deus que nos restaura. Eu acho interessante, quando a gente começa a ver, me impressiona bastante a capacidade que o homem tem de conseguir restaurar as coisas. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás sobre a Catedral de Notre Dame, em Paris, quando ela foi incendiada, e teve a sua inauguração esse ano, reinauguração, a perfeição da restauração. Aqueles que conheciam, antes do seu incêndio, e quando foram lá, ficaram impressionados, dizendo: não aconteceu nada aqui. E o ser humano tem essa capacidade, muitas vezes, pegar algo que está destruído e restaurar. Me lembro de um viaduto em São Paulo, que ele teve um abalo, e ele ficou torto, e não conseguiam passar os carros por lá, e todo mundo preocupado como é que ia fazer, juntaram os vários engenheiros, e apareceu um engenheiro que trabalhava com o Paulo Maluf, e ele falou: não, faz isso, acertou.
E o homem tem essa capacidade de, muitas vezes, conseguir restaurar as suas coisas, restaurar aquilo que é material. Mas também fico impressionado da incapacidade do ser humano de não conseguir restaurar aquilo que é básico e essencial para as nossas vidas, assim como casamentos que são dissolvidos, relacionamentos com os pais que não são restaurados, relacionamento com filhos. Então nós vemos que o ser humano, muitas vezes, ele tem uma habilidade para restaurar aquilo que é material, aquilo que é passageiro, mas aquilo que é essencial à vida, o ser humano ele é incapaz de restaurar. E aquilo que é essencial para a nossa vida, a gente não consegue, muitas vezes também a nossa saúde. Não conseguimos restaurar a nossa saúde. Temos aqui o nosso irmão, que veio a falecer, né? E aquilo que tanto tememos vem acontecer, que é a morte. Por mais que venha a ciência se aperfeiçoar e todo mundo estudando, muitas vezes a nossa saúde não consegue ser restaurada, nós temos essa incapacidade. Mas também, por outro lado, a Escritura nos fala de um Deus restaurador, que tem a capacidade de restaurar tudo aquilo que não conseguimos restaurar. E este salmo que nós lemos, ele é um exemplo de um Deus que restaura as nossas vidas. E como toda a Escritura, nós temos, quando olhamos para este salmo, nós temos que olhar o pano de fundo do povo de Deus, o porquê da escrita desses salmos. E quando olhamos, né, para a história do povo de Deus, nós voltamos lá no Éden, aonde Deus construiu, né, o nosso mundo, aonde Ele edificou um jardim e colocou um homem ali para cultivar esse jardim. Como estudamos na aula passada da escola dominical, né, viu Deus que não era bom que o homem ficasse só e constituiu a ele uma esposa. Mas eles, não satisfeitos daquilo que Deus tinha feito e não confiando em Deus, fizeram o quê? Desobedeceram ao Senhor. E nessa desobediência veio aquilo que chamamos em teologia da queda. Mas Deus, como Ele é um Deus restaurador, através de um homem, de Ur dos Caldeus, que se chamava Abrão, e Deus transformou seu nome para Abraão, Deus constituiu um povo para si. E queria que esse povo fosse como um luzeiro aqui na terra, para que pudesse espalhar a sua glória aos outros povos, para que os outros pudessem conhecer ao Senhor. Mas o que aconteceu? Esse povo se mostrou rebelde ao Senhor. O povo de Israel foi rebelde ao Senhor em todas as coisas. E aí, essa rebeldia fez o quê? Criou laços errados, fez alianças erradas, passou a desconfiar de Deus e confiar em homens, passou a desconfiar do governo de Deus e começou a querer reis para que governassem de maneira errada. E essa rebeldia foi tão turbulenta que esse povo acabou se dividindo. Criou-se o reino do norte, reino de Israel, e criou-se o reino do sul, o reino de Judá. Judá ficou com Jerusalém, ficou com a capital e com o templo. E o reino do norte seguiu o seu caminho de rebeldia. Rebeldia tamanha essa, tão grande que Deus mandou um exército para destruir o reino do norte. Conta a história que em 722 a.C., o exército da Síria invadiu o reino do norte e acabou eliminando o reino do norte de uma vez. Não se vê nenhuma história depois da invasão dos assírios ao reino do norte, extinguindo totalmente o povo de Israel. E não tão longe dali, a 30 quilômetros dali, estava o reino de Judá. E o reino de Judá, mesmo presenciando todas as atrocidades, todos os pecados, tudo aquilo que era péssimo, tudo que era mal, o que eles fizeram? Continuaram fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. Tem aquela máxima que diz que o sábio ele aprende com os erros dos outros. E assim não foi com o povo de Judá. Eles não aprenderam com os erros do reino do norte. E eles insistiram em fazer tudo aquilo que o reino do norte fez. Em meio a toda essa turbulência, Deus, em sua misericórdia, Ele enviava profetas para dizer ao povo: se arrependam, vocês estão errados. E dentre deles apareceu um famoso chamado Jeremias.
chamado profeta chorão, porque ele andava peregrinando pela cidade, chorando e pedindo ao povo que se arrependesse. E, consequência disso, o que aconteceu? Ele foi jogado dentro de um poço. E dali, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo, e Jeremias foi da primeira leva desse povo para Jerusalém, para a Babilônia, perdão. E esse cativeiro aconteceu em 590 a.C. Interessante também que mesmo no cativeiro, na Babilônia, Deus levantou um profeta, que foi o profeta Ezequiel, para que também ele pudesse profetizar esse arrependimento. E Deus avisa que o exército inimigo, ele ia destruir o seu povo. E aqui nós temos um parênteses, que Deus não deixa de disciplinar o seu povo. O ato de amor de Deus para com o seu povo, que está andando em trevas, andando em pecado, é disciplina. Muitas vezes Deus nos coloca em nossas Babilônias, nos disciplina por amor. Ele não nos deixa, mas Ele nos disciplina para que voltemos ao seu caminho e cumpramos aquilo que Ele determinou para a nossa vida, que sejamos luzeiro nessa terra, que venhamos ser sal da terra, que venhamos a espargir a glória de Deus para os outros povos. E da mesma forma, Deus não deixou o seu povo sem disciplina. E aquilo que se chama de cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Deus tirou o seu povo da terra prometida e enviou para uma nação longe, para que lá entendesse e clamasse a misericórdia de Deus, para quebrar a dureza do coração do homem, a dureza do coração do seu povo, Deus mandou para o cativeiro da Babilônia. E é interessante, quando a gente lê o livro do profeta Abacuque, ele numa angústia, ele fala: Senhor, o Senhor vai permitir que um povo pagão, um povo errado, venha invadir aqui a terra prometida, o seu povo, que não é tão errado assim, e venha destruir todos eles? E Deus fala: não, de jeito nenhum, meu povo está errado. E aí vem aquela célebre frase, né, que o justo viverá pela fé. E aí ele fala: pode acontecer o que for, ainda que a figueira não floresça e tudo mais, o justo viverá pela fé. Mesmo que tudo à sua volta esteja destruído, tenha fé que estou no comando de todas as coisas. Interessante que no livro de 2 Reis, ele detalha perfeitamente essa invasão de Jerusalém, que diz que sucedeu que no 9º ano do reinado, no décimo aos 10 meses, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras ao redor. E a cidade foi sitiada ao 10º ano do rei Zedequias. Ao 9º mês do 4º dia, quando a cidade se via apertada pela fome e nem havia pão para toda a terra, então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta e entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Não teve como fugir do juízo de Deus. E Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida, fosse levada para Jerusalém, e Nabucodonosor marchou e destruiu tudo que via pela frente. Mataram pessoas, destruíram famílias, muros, levou cativo todo o povo de Judá para uma terra estranha e desconhecidas. Alguns estudiosos comentam que a atrocidade do exército de Nabucodonosor era tão grande que quando havia mulheres grávidas, eles abriam a barriga dessas mulheres, mesmo vivas, e arrancavam as crianças lá de dentro e sacrificavam essas crianças. Tudo isso por causa do pecado do homem, como parte da disciplina de Deus. Mas é interessante que em Jeremias 29, Deus ele promete o retorno do povo. E ele diz para Jeremias: eu estou mandando esse povo para o cativeiro, mas eles têm data para voltar. Olha a misericórdia de Deus. Esse povo vai para o cativeiro, daqui a 70 anos eles voltam. E Jeremias falou isso para o povo não acreditou, e Jeremias fez o quê? Foi lá e comprou um terreno em Jerusalém. Olha que doideira. Falou: vou comprar porque eu vou voltar para cá, e 70 anos estarei de volta, porque Deus
está prometendo. E quando a gente vê o Salmo 137, a gente vê a angústia do povo quando eles estavam na Babilônia, que ele diz assim: o povo dessa terra nos pede cânticos, e nós penduramos as nossas harpas dos salgueiros, que é a árvore chorona. E como é que eles pedem para nós o cântico de Sião, se nós não estamos em Sião? E aí, várias décadas se passam, e Deus cumpre a sua promessa. E aí, de repente, sem o povo esperar, apesar de Deus ter anunciado que esse povo voltaria, Deus levanta um homem para que pudesse levar esse povo do cativeiro à sua terra. E aí, interessante quando a gente vê numa manhã em que o rei, ele estava olhando para o seu funcionário, que era um judeu, viu esse funcionário triste e ele pergunta: o que está acontecendo com você? Ele fala: meu povo está muito mal. Então vai lá e resolva a situação deles. Quem era esse homem? Neemias. E aí, a gente começa a ver a misericórdia de Deus. E um outro parênteses interessante aqui, que a política de expatriação da Babilônia, ela tinha o seguinte critério: era invadir a terra, arrancar o povo dessa terra, espalhar pelo reino da Babilônia, mudar a língua e o idioma desse povo, mudar os nomes, para que esse povo não tivesse mais condições de voltar, nem força política para se revoltar contra a Babilônia. Mas Deus, em sua misericórdia, o que ele fez? Babilônia caiu pela mão dos medo-persas e tinham outra política. Os medo-persas tinham uma política que era: mantenha o seu povo em cada lugar, deixem eles felizes, trabalhando, produzindo, que nós vamos cobrar impostos deles. E eles vão pagar os seus impostos felizes da vida, achando que somos bons, mas estaremos sob o comando de todos eles. E o rei Ciro, ele autoriza a volta do seu povo e ainda dá recurso para que esse povo volte à terra. E então, nós temos aqui o primeiro versículo do Salmo 126, em que o povo fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quê? Como quem sonha. Jamais imaginaríamos que um dia poderíamos voltar à nossa terra. Um povo que não tinha uma liderança, o povo que não tinha uma organização política, o povo que mal sabia falar o seu idioma de origem. Muitos lá, 70 anos, começaram a tocar a sua vida, deixaram que seus filhos se casassem com os babilônios, criaram seus comércios. Era possível andar pela Babilônia e encontrar lá jacozinhos secos e molhados, uma lojinha de um judeu. E muitos não quiseram voltar, mas aqueles que voltaram ficaram assim: poxa, não imaginava que um dia poderia voltar para a terra de Sião e cantar o cântico de Sião em Sião. E aí eles colocam aqui: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por quê? Enquanto estavam no cativeiro, os povos que ali cercavam, eles liam os livros das crônicas e falavam: que Deus é esse tão grande que eles colocam aqui, que deixa o seu povo passar por esse cativeiro? E agora, Deus muda todas as coisas e Deus faz com que os outros povos digam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E Deus começa a cumprir as suas profecias conforme predito na vida do seu povo. Nós podemos adquirir patrimônios em nossa vida, trabalhar, viver, mas assim como esse povo, que era peregrino em uma terra estranha, e Deus fez voltar para Sião, assim somos nós. Aqui nós somos apenas como peregrinos. Se vivemos aqui 80, 90 ou 105 anos como alguns, é muito pouco perto daquilo que estaremos vivendo na presença do Senhor na eternidade, onde Deus nos promete uma nova terra, como está lá em Apocalipse. Então nós temos que ter essa visão de que Deus restaura as nossas vidas e Deus nos dá a esperança de voltarmos para a nossa Sião celestial. E aí o povo inicia um movimento de volta e começa a reconstruir o holocausto, mas aí, em meio a essa construção, o que acontece? Se levantam inimigos e por 15 anos a reconstrução de Jerusalém ela fica parada. Isso também se reflete na nossa vida cristã. Nós temos a nossa conversão, Deus restaura a nossa vida, Deus nos abençoa,
mas nós temos os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma que nos tenta, que nos provoca diariamente. E para isso precisamos estar sempre com as nossas armaduras, precisamos sempre estar alertas para que não venhamos nos sucumbir aos nossos inimigos. E aí, quando a restauração de Jerusalém era retomada, como é que era o povo? Eles estavam nas mãos com uma colher de pedreiro e com a outra com uma espada. E assim também as nossas vidas. Nós temos que estar alertas, sempre com a palavra de Deus, com a espada do Senhor, e trabalhando e progredindo nossas vidas, para que Deus possa nos abençoar e restaurar as nossas vidas. E aí, ele dá sequência aqui, colocando: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Aqui é interessante, porque no início nós vemos aqui que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E depois ele coloca aqui: restaura, Senhor, aqui no presente. É a mesma coisa no nosso domingo. Nós temos a alegria de vir para a igreja, nós cantamos, louvamos ao Senhor, encontramos com pessoas que amamos, e na segunda-feira nos deparamos com os nossos problemas. Alguns com aquele chefe carrasco que não gosta da gente, outros com pessoas que são difíceis. Voltamos aos nossos problemas. Como diz, voltamos à programação normal. E aí, na segunda-feira, nós temos que pedir o quê? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. É interessante que essa expressão aqui, as torrentes do Neguebe, quando a gente vê a geografia bíblica, o Neguebe, o deserto do Neguebe, um deserto extremamente árido, que ele tem o índice pluviométrico, né, que é o quanto chove nesse deserto por ano, são 12 milímetros. O que é isso? É uma garoinha da mais fraca que nós temos aqui, por ano. Só que chega uma época do ano em que o Neguebe ele fica mais abaixo, próximo do Mar Morto, que é conhecido como o mar mais baixo, o ponto mais baixo do planeta, né? Porque ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto, e é um mar que ele não tem vida, que a sua salinidade é extremamente alta, que se bebermos um copo d'água a gente vem a morrer. E o deserto do Neguebe ele está ao lado, só que as montanhas que ficam acima do Neguebe, as chuvas serôdias, elas chovem tanto naquela região que elas começam a transbordar. E de uma hora para outra, esse deserto ele é invadido por essas torrentes como um rio, e ele começa a inundar todo aquele deserto, e de um dia para o outro começa a reverdecer aquele deserto. Começam a ter flores, começam a ter matos, e todos aqueles que moram ao redor do Neguebe, eles conseguem fazer as suas plantações. E aí, daquela plantação, daquele período em que o Neguebe ele é regado, as pessoas conseguem ter alimento para o ano todo. Então, o salmista ele faz essa alusão das torrentes do Neguebe que invade um deserto seco, dizendo: Senhor, restaura minha sorte como o Senhor restaura o deserto do Neguebe. E é assim que temos que fazer todas as manhãs. Senhor, olha para mim, restaura minha alegria, minha sorte, como o Senhor restaura a vida no Neguebe. E aí, por fim, ele coloca aqui que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqui é uma oração de fé. É aquela oração que fala: Senhor, olha, eu não tenho nada, eu não tenho perspectiva nenhuma nessa minha vida. Eu não sei se aquilo que está me incomodando, o Senhor vai alterar, mas eu quero colocar nas suas mãos. Assim como o fazendeiro ele pega os seus últimos grãos e coloca, semeia numa terra seca, na esperança de que esse grão venha germinar, eu estou colocando em suas mãos tudo aquilo que está me incomodando, tudo aquilo que está destruído na minha vida, para que o Senhor possa restaurar. E desta forma, nessa oração de fé, Deus ele restaura as nossas sortes. Deus restaura aquilo que está incomodando as nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, também não vamos encontrar o lenço do Senhor para enxugar as nossas lágrimas. Ele vai permitir que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, mas temos que lembrar que o Senhor sempre estará conosco. Ele sempre estará ao nosso lado. E aí ele termina aqui: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui ele quer dizer o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração, que Ele vai cuidar de você. Não da forma que você quer, mas Ele vai fazer da vontade dEle.
Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que tem essa visão satânica do triunfalismo, em que tudo vai dar certo. Se você é um homem ou mulher abençoado, você não passa por tribulação, você não passa por situações financeiras complicadas, você tem uma saúde perfeita, mas essa não é a visão bíblica. Então, nós temos sim que orar, clamar ao Senhor. E quando olhamos a palavra de Deus, Deus nos incita a clamar a Ele. Clama a mim, responder-te-ei. Ore, busque ao Senhor o tempo todo. E nós temos que ter essa confiança no Senhor. Então, diante de tudo isso, o que temos que fazer? Confiar em Cristo. Nunca devemos de desconfiar das suas promessas. Ao olharmos para a Escritura de Gênesis a Apocalipse, nós temos aqui mais de 700 promessas feitas pelo Senhor. E são promessas que Deus não é homem para mentir, e Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Exercite a sua confiança em Deus. Lembre-se dos feitos do passado. Se Deus já fez isso na minha vida, Ele pode fazer novamente. Conte as bênçãos do Senhor. Muitas vezes você pode estar sentado aqui e falando assim, mas você está falando isso, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Mas só pelo fato de você estar sentado aqui, com saúde, você teve um café da manhã para você tomar, pela liberdade que nós temos em nosso país, de cultuarmos ao nosso Deus sem que a polícia venha invadir esse templo e nos levar preso, somos abençoados, irmãos. Somos abençoados. Conte as bênçãos do Senhor. E por último, espere em Cristo. Espere sempre no Senhor. Confie integralmente no Senhor. Não confie em promessas dos homens. Não confie em governos. Não confie em nada. Espere única, exclusivamente no Senhor. E quando passamos a confiar em Cristo, passamos a exercitar a nossa confiança e esperar em Cristo, daqui a um tempo nós vamos poder contar a si mesmo como o salmista ele fez. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olhe para a sua vida. Veja se aquilo que você pediu alguns anos atrás, se Deus já não fez. Eu gosto muito de escrever as minhas orações, porque desta forma eu vou lá e olho e falo, o Senhor cumpriu, Senhor, muito obrigado. Quantas vezes eu pego as minhas agendas lá e tenho as minhas orações respondidas, e Deus em sua generosidade respondeu, e na minha memória eu acabo esquecendo, mas eu tenho que voltar lá e ver, Senhor, como o Senhor é generoso. O Senhor foi, o Senhor é, e o Senhor sempre será generoso para comigo. E aí diremos então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, somos salvos em Jesus Cristo. Nós temos a esperança de fecharmos os olhos para esta vida e abrirmos os nossos olhos na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O sacrifício na cruz do Calvário, que um dia o Senhor olhou para cada um de nós, com todas as nossas imperfeições, e com amor disse, esse é meu, vou salvar, eu quero para sempre comigo. Então a nossa boca tem que se encher nessa manhã de riso, sabendo que Ele é o restaurador das nossas vidas. Que Deus os abençoe.